Aqui eu peguei em 10.400, 10.400 antes de Cristo. E vejam a orientação das Três Marias. E agora vejam a orientação das pirâmides no sentido norte-sul. Ou seja, você tem isso aqui. Você tem isso. As Três Marias aqui, elas cruzam as pirâmides. Elas não se alinham com as pirâmides. Eu adoro esse livro aqui. Esse livro é fantástico. Então, a esfinge também é um alvo constante de ideias pouco ortodoxas. Robert Schoch e John Anthony West defenderam a teoria da erosão pela água, que alega uma idade muito anterior à esfinge, devido ao suposto desgaste provocado por um regime pluvial intenso e prolongado, que só poderia ter ocorrido entre 6.000 e 5.000 a.C. A erosão causada só poderia ser por enchentes, por exemplo, e que teriam ocorrido só muito antes da época que se considera a construção. Chama-se teoria da erosão pela água. E aí você tem outra foto da esfinge e muitas evidências conectam a construção da esfinge ao tempo do reinado do faraó Khefren, tais como o estilo compatível com a época e, da mesma forma, seu posicionamento como parte do complexo funerário do faraó. Além disso, não existe uma única evidência de uma cultura mais antiga que tivesse condições de executar a construção. Para um período anterior a 2.500 a.C., aproximadamente ali a construção, não há achados arqueológicos de assentamentos, como silos, cemitérios e dormitórios, para uma quantidade de trabalhadores necessário a esse trabalho. E aí eu indico, esse livro também é muito bom, do Feder, Kenneth Feder, Enciclopédia da Arqueologia Duvidosa. 1341, então, Tutankhamon nasceu em 1341 a.C., morreu em 1323. Foi um faraó da 18ª dinastia que chegou ao trono com 9 anos de idade após a morte de seu pai Akhenaton. Teve vários problemas congênitos devido à herança genética consanguínea, ou seja, casamento ali entre parentes próximos, né? E faleceu aos 19 anos em decorrência de uma infecção provocada por uma perna fraturada e agravada pela malária. Então, teve uma vida rápida, o Tutankhamon. Ele foi enterrado no Vale dos Reis, Tutankhamon, em uma tumba de dimensões inadequadas a um faraó. Essa tumba, na verdade, que foi usada, era de um alto oficial, né? Mas que se transformou no maior achado arqueológico da história, dada a preservação da tumba e os mais de 5.000 artefatos encontrados que demoraram 10 anos para serem catalogados. Aqui você tem a máscara mortuária, né? Ouro e lápis lazuli, né? E aí a parte da frente e de trás, aqui dá para ver bem os hieróglifos, né? Eu tenho até um dicionário de hieróglifos aqui em casa. Tenho. Está na minha estante, um dicionário de hieróglifos. Aqui você tem o diagrama da tumba, né? Então veja como era tudo ali muito amontoado, a coisa foi feita meio às pressas, né? Mas muita coisa foi colocada ali, ela foi entulhada de coisas. Então, deixa eu ver, tem a primeira câmara. Não, ela foi encontrada. Algumas descobertas dizem que talvez tenha havido uma invasão e que depois ela foi fechada de novo, mas está quase tudo ali que foi colocado à época da morte de Tutankhamon. Aqui o sarcófago de Tutankhamon. E agora vamos falar. A adaga é bastante interessante.
A composição da lâmina, essa adaga foi encontrada ali junto da coxa direita de Tutancâmon. Então, a composição da lâmina, determinada com precisão graças à espectrometria de fluorescência de raio-x, sustenta firmemente sua origem em um meteorito. Então, o metal da adaga de Tutancâmon foi feito com um meteorito. Raro, né? Muito raro, porque naquela época não se usava, não se tinha esse trabalho com metais no Antigo Egito. Então, raro de um artefato desse naquela época. Então, origem um meteorito, diz o estudo realizado por cientistas italianos e egípcios no Museu Egípcio do Cairo. Como eles descobriram, então, essa adaga seria feita com metal de um meteorito por conta da composição. Então, foi feita esse estudo com espectrometria de fluorescência, de raio-x, e descobriram que ali a lâmina contém 10% de níquel e 0,58% de cobalto, componentes essenciais do ferro encontrado em meteoritos. Então, pela comparação, né, está aí a adaga. Ela não se oxidou ao longo de 3.000 anos. Veja, está num estado perfeito, não tem aquela corrosão, né, de ferrugem, nada assim. Então, não houve oxidação do metal da adaga. Foi encontrado entre as faixas da múmia do faraó na altura da coxa direita, isso como eu já havia falado. De abril de 23, faleceu Lord Carnarvon, iniciando o que se tem chamado de a maldição do faraó. Então, supõe-se que a maldição seja válida para qualquer profanação de tumbas, mas se tornou mais popular no Ocidente após a descoberta de Tutancâmon. Das 58 pessoas que estavam presentes quando a tumba e o sarcófago foram abertos, 8 morreram nos 12 anos seguintes. Então, em tempos mais recentes, sobre a maldição, vamos ver como aconteceu a maldição de Tutancâmon. Vejam, maldição em termos, né? Porque 8 pessoas de 58 morreram. Em tempos mais recentes, também foi proposta uma nova possibilidade para a causa da morte de Carnarvon e de outras pessoas, ocorridas em época próxima à abertura da tumba. Uma infecção microbiana motivada por fungos Aspergillus niger. Aspergillus. Também o Aspergillus terreus e os Aspergillus flavus, que já foram encontrados em múmias e tumbas pelo mundo todo. Está aí a explicação da maldição de Tutancâmon. Então, essa pode ter sido também a causa provável da morte de 12 cientistas, aqui é um outro caso, após a abertura em 13 de abril de 1973, de outro túmulo, o do grão-duque da Lituânia, o rei da Polônia, Casimiro IV, que nasceu em 1427 e morreu em 1492, enterrado, então, 481 anos antes. Houve essa pesquisa do túmulo de Casimiro IV, só que ali morreram 12 cientistas que estavam fazendo a pesquisa, justamente por conta desse tipo de fungo. Então, para mais informações, veja a maldição de Tutancâmon e outras histórias da microbiologia de Raul Rivas Gonzalez. Observação em microscópio de um fungo do gênero Aspergillus e, na sequência, o túmulo de Casimiro IV.